Você quer iniciar a sua horta, mas não sabe como começar e nem como fazer para obter sucesso nos seus cultivos? Nesse vídeo nós vamos te falar tudo o que você precisa fazer e observar para ter uma horta linda, produtiva e orgânica na sua casa. Você não pode perder essas dicas. Fala galera do Plante Cozinhe! Tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno. E o meu nome é Regiane. E hoje nós vamos tirar uma dúvida de quem quer iniciar uma horta, mas não sabe por onde começar. Nesse vídeo nós vamos falar tudo o que você precisa saber para fazer antes de começar a sua horta e assim ter sucesso no seu cultivo. A gente está sempre aqui fazendo vídeos assim bacanas para vocês e isso dá um trabalho danado, pessoal. Então nos dá aí uma força, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, faça a sua inscrição para você continuar acompanhando todos os nossos vídeos aqui no Plante Cozinhe. Obrigado a todos vocês. Vamos então para a dica número 1, Regi? Dica número 1. A primeira coisa que você deve fazer antes de iniciar a sua horta é escolher o lugar que você vai fazer essa horta. E aí depende do espaço que você tem disponível. Aqui em casa nós temos um quintal bem grande que nós plantamos até, bananeira. Mas se o seu espaço é pequeno, ele não vai te impedir de ter uma horta, mas ele vai limitar sim um pouco, a quantidade do que você vai cultivar e o que você vai poder plantar. Portanto, defina o seu espaço. Ele pode ser grande, ele pode ser pequeno, ele pode ser na parede, pode ser nos vasos da sacada do seu apartamento ou até mesmo na janela da sua casa. Mas vai ser a sua horta, que você vai tratar dela com muito amor e carinho. Já definiu onde vai ser então a sua horta? Vamos para as próximas dicas! Escolhido o lugar da sua horta, você deve avaliar as condições deste ambiente. Afinal de contas, as plantinhas elas precisam de sol para crescer, mas não apenas disso, elas também vão precisar de água, solo de boa qualidade e nutrientes. Portanto, nós temos aqui as principais perguntas e as respostas que nós recebemos aqui de vocês, nossos seguidores, e nós vamos respondê-las. A primeira pergunta, que é a mais frequente, é: quanto tempo de sol direto deve pegar no lugar que eu escolhi para ser a minha horta? Essa é fácil, pessoal. Deve pegar em torno aí de 5 horas de sol no lugar onde você vai fazer a sua horta. Esse é um mínimo necessário para você conseguir produzir, por exemplo, hortaliças aí folhosas em geral, como alface, a rúcula e também pimentas, pimentões, que são plantas de dia curto. Elas conseguem produzir com esse mínimo aí de sol. Outras plantas, como a cebola, o alho, elas necessitam de mais horas de sol, pois são plantas de dias longos. Então, Bruno, eu não vou conseguir produzir plantas aqui na minha horta, mesmo pegando pouco sol? Você vai conseguir sim, fique calmo. Por exemplo, se tiver aí de 3 a 4 horas de sol, aquela plantinha, vamos dar um exemplo aí, a cebolinha, por exemplo, ela vai produzir, mas você não vai ter o máximo produtivo daquela planta naquele espaço. Ela não vai conseguir produzir uma cebolinha grossa, por exemplo, ela vai ficar mais fina, mas alguma cebolinha vai sair, fique tranquilo. Então, procure sempre que possível um lugar que tenha pelo menos de 4 a 5 horas de sol, porque daí você vai conseguir ter aí uma produção razoável. Obviamente que quanto mais sol, melhor. E sem sol também não dá, pessoal? Tem que ter pelo menos esse mínimo aí de sol para você conseguir produzir alguma coisa na sua casa. Pelo menos um pouquinho, Pelo menos um pouquinho. Agora eu quero perguntar para você, Regi, qual outra condição eu preciso ter na minha horta para produzir? Ah, mas essa é fácil. Você tem que ter água, e água de boa qualidade. Ela pode ser água de mina, de poço, água tratada. O importante é que ela não seja poluída e seja sem contaminantes. Bom, a água todo mundo sabe que tem que ter, É óbvio. Mas como saber quando e como irrigar essas plantas? Isso eu vou te falar daqui a pouquinho. Bruno, para aquela pessoa que vai plantar no vaso, qual solo ela vai utilizar? E se for plantar na terra, como que deve ser preparado esse solo? Essa dúvida é muito comum de acontecer. Eu vou responder primeiro a segunda pergunta. Se você for plantar na terra, como que você prepara o solo? Porque essa já é mais fácil, Porque a gente já fez aqui vários vídeos aqui no nosso canal sobre como preparar o solo da horta,
como fazer o canteiro perfeito na horta, como adubar a terra com esterco de galinha e também com outros estercos. Então nesses vídeos a gente mostra tudo, desde a aplicação do calcário, se você não sabe, ele é para quebrar a acidez do solo, e também desde a aplicação do esterco, o preparo do canteiro, aplicar o esterco da maneira correta para não estar queimando as suas plantas, né, Regi? Fazer um canteiro perfeito, como esse daqui, vocês estão conseguindo ver aqui, a gente tem beterrabas, foi aqui que a gente plantou a beterraba no canteiro perfeito, que a gente gravou o vídeo para vocês. Então eu indico para vocês assistirem esses vídeos que estão aqui no link, aqui na descrição, porque daí vocês vão ter todo esse conhecimento e com certeza não vão ficar com mais nenhuma dúvida. Agora, se você for plantar em vaso, eu indico você comprar em casas agrícolas ou floriculturas a terra vegetal. O que é isso? Ela é uma terra já pronta, que já tem adubos para o crescimento da sua planta. Fica mais fácil do que você ter que preparar uma terra para a sua plantação. Regi, uma dúvida também que a gente recebe muito. Qual seria o tamanho adequado do vaso para o plantio? É uma dúvida bastante frequente, né? Porque existem vários tipos de vaso que você pode utilizar. Mas assim, na minha opinião, o mais adequado para hortaliças folhosas, né? No caso aqui, por exemplo, a nossa alface, é você utilizar a jardineira, pois ela atende diferentes necessidades e tem um tamanho adequado e uma profundidade certa, né? Porque essa profundidade ela tem que ser pelo menos uns 20 centímetros, porque vai dar condições para que as raízes elas possam crescer e desenvolver. Mas você também pode optar por umas coisas mais alternativas, né? Se você não está querendo gastar dinheiro, como por exemplo utilizar recicláveis na sua casa. É uma opção bastante interessante, nós utilizamos muito aqui também, mas você não pode esquecer nunca de furar o fundo desse reciclável para que a água possa escorrer e você possa não encharcar aquele vaso. E também é importante você utilizar recicláveis opacos, porque quando você usa um potinho às vezes que é transparente, a luz do sol ela pode estar prejudicando as raízes das plantas. Então é uma dica que eu dou para vocês. Algumas observações extras para levar em conta é se o seu espaço é suficiente para aquele tipo de planta. Por exemplo, aqui do lado a gente tem um pezão de manga aqui da nossa vizinha que tomou conta do quintal inteiro. E ela fala que ela se arrepende de ter plantado ele porque ficou uma coisa muito grande para uma pessoa que tem um quintal até que grande, igual o nosso aqui, de 200 metros quadrados. Mas tem certas plantas, por exemplo a manga, que ocupa um espaço muito maior, então não é adequado para quintal, e sim para um sítio, né? E também outra coisa que você tem que levar muito em consideração é se você for plantar na época do frio, cuidado com a geada, porque ela pode matar algumas plantas. Assim como o excesso também de calor, que é mais comum aqui na nossa região, né, Regi? Calor, muito calor. Aqui é muito quente. E aí, uma dica adequada que eu dou para vocês é para vocês verificarem qual a época mais adequada para cultivar aquela planta. E também, se você for fazer uma horta suspensa na sua casa, verifique se a parede é resistente, livre de sistemas aí hidráulicos, elétricos, e se vai sustentar aquela horta, se ela tem resistência para estar sustentando aquela horta. Porque ninguém quer sofrer aí um transtorno de pendurar a sua horta na parede e ela acabar despencando, e também de você furar a parede e acabar acertando um cano, porque daí você vai ter um problema danado. Conheço alguém que já fez isso. Não foi eu. Separamos aqui uma listinha básica de ferramentas, adubos e materiais que você vai precisar a depender do tamanho da sua horta. Bom, dentre as ferramentas para hortas em vasos ou mini hortas, você vai precisar de coisas bem básicas, né? Você vai precisar de uma pazinha ou de uma colher e de uma faca ou de um canivete. Agora, para hortas maiores, em quintais grandes, igual por exemplo aqui o meu, os itens básicos são uma enxada, um enxadão e um facão. Assim a gente aumenta o tamanho das coisas que a gente vai comprar para facilitar o nosso trabalho, né? Esses são os principais materiais e ferramentas que eu tive aqui por um tempo, que deu para ir tocando a minha horta. Agora eu tenho outros materiais e ferramentas e eu convido vocês a irem comigo lá no meu quartinho de ferramentas, que eu vou mostrar todos eles para vocês. Essas daqui são as minhas ferramentas, elas ficam aqui arrumadinhas aqui no meu quartinho. E aí o que eu tenho? Eu tenho aqui uma pá, eu tenho aqui essa ferramenta que é de coletar fruta, tem a pazinha que a gente falou, que era boa para quem
cultiva hortas pequenininhas. Tem o enxadão, o machado, a enxada, tem uma cavadeira e aqui eu tenho ferramentas gerais, ferramentas de oficina. Todas elas eu utilizo aqui na minha horta e eu fui comprando ela aos poucos e ajuda bastante, pessoal. Sem ferramenta o seu trabalho fica muito pesado. Bom, dentre os adubos, você encontra os adubos químicos, que eles são sintetizados quimicamente, e também os orgânicos, que eles vêm de processos naturais, como por exemplo o humus e o esterco. Eles podem ser comprados em lojas agrícolas ou de jardinagem. Bom, eu indico sempre utilizar adubo orgânico, né? Pois você vai ter uma horta orgânica e você corre menos risco de errar na dosagem, que você poderia acontecer caso você estivesse utilizando um adubo químico. E aí você poderia matar as suas plantas, o que ninguém quer. Você também pode preparar o seu próprio adubo, fazendo compostagem dos resíduos orgânicos lá da sua cozinha ou dos resíduos orgânicos aqui que sobram da sua horta. E nós temos um vídeo aqui no canal que ensina você a fazer compostagem. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Dentre aí os produtos para você controlar pragas e doenças, a gente tem vários indicados para agricultura orgânica, pois afinal você não vai usar de maneira alguma veneno e agrotóxico aqui na sua casa, não é verdade? O ideal é você utilizar aí produtos biológicos ou aqueles que são obtidos de forma natural. E você encontra diferentes tipos aí em lojas agrícolas. Por exemplo, para lagartas, a gente tem o óleo de Neem e os produtos com Bacillus thuringiensis, que é uma bactéria, né, que atua aí nas lagartas e que mata ela. E eles são pouquíssimo tóxicos para nós seres humanos, ou seja, não é veneno. E também tem várias receitas aí caseiras que você pode estar fazendo na sua casa. Por exemplo, a calda de fumo e pimenta, que é um repelente muito forte para insetos, né, Regi? Que eu fabriquei e inclusive estou usando aqui nessa beterraba para ela ficar com as folhas bonitas, para aqueles besourinhos, aqueles gafanhotos e outros insetos virem aqui comer minha beterraba. É super fácil e você gasta pouquíssimo para fazer ela. Enfim, pessoal, a gente tem aí uma playlist completa aqui no nosso canal sobre esses produtos e também sobre outros produtos que você pode estar utilizando aí na sua horta. E a gente está sempre fazendo mais vídeos e completando essa playlist. Se surgir algum problema, você identificar que é especificamente aquele problema, você vai lá, viu o vídeo na nossa playlist e aí você compra o produto. Porque às vezes você compra até pela internet, hoje em dia você compra hoje, lá no Mercado Livre, por exemplo, você comprou hoje, amanhã já está chegando na sua casa, é bem fácil. Antes de plantar a sua hortinha, faça uma pesquisa sobre os cuidados necessários para o cultivo daquelas plantas que você quer cultivar. Bom, algumas informações importantes são o tipo de solo, qual o tempo mínimo de exposição ao sol que aquela planta precisa, qual a época do ano adequada para aquele plantio, qual a frequência de irrigação, o tipo, quantidade e frequência de adubação, o tempo que leva o cultivo dessa planta, né, o tempo que você demorou para cultivar essa planta, quais as principais pragas e como combatê-las. Faça uma boa pesquisa e um bom planejamento, assim você evita transtornos durante o seu cultivo. No nosso canal temos e estamos publicando vários vídeos para te ajudar. Procure pelos vídeos de como plantar aqui no Plante e Cozinhe e com certeza você vai gostar. As plantas podem ser adquiridas por meio de sementes, mudas ou estacas. Assim, cada tipo de planta ela tem uma forma para você estar propagando ela. Um exemplo, por exemplo, aí a bananeira, você só planta ela por mudas. A alface, você planta ela por sementes. A Ora-Pronobis, que eu tenho aqui do lado, você planta ela por estacas. Agora, se você puder escolher, compre as mudas prontas em casas agrícolas, lojas agropecuárias, floriculturas, porque se você vai fazer a muda na sua casa, você tem que levar uma série aí de cuidados para você ter sucesso nesse processo, que às vezes ele se torna um pouco difícil em determinadas épocas do ano, que não são favoráveis para a produção de mudas. E quando você já compra a muda pronta, você já reduz o tempo de cultivo, porque já adiantou o seu serviço, né, o seu processo. Atenção, você deve tomar muito cuidado com plantas adquiridas em locais desconhecidos, pois você pode estar levando junto várias doenças que vão prejudicar todas as suas outras plantas na sua horta. Procure sempre mudas de procedência de viveiristas registrados e profissionais.
Agora, se você não tem acesso aí na sua região a mudas prontas, se não tem viveiristas bons que produzem mudas de boa qualidade, você pode adquirir a semente e fazer uma sementeira na sua casa. E aí você vai ter que utilizar essas bandejas plásticas e substrato para você estar plantando e fazendo as suas mudinhas. Uma horta exige atenção diária. Parece que a planta ela cresce com os olhos do dono. Bom, você deve estar sempre atento com os sinais que as suas plantas estão dando. Você deve observar, por exemplo, se a irrigação ela está sendo suficiente. O solo ele deve ficar molhado, porém não encharcado. Pegue um pouco de solo e aperte. Ele deve formar uma bolinha, mas ele não deve escorrer excesso de água pelas suas mãos. Cobertura morta no solo ajuda a diminuir a perda de água por evaporação. Procure molhar sempre de manhã cedo ou de tardezinha, pois assim evapora menos água. E evite molhar a parte aérea das suas plantas, sempre que possível, né? Pois assim você diminui o aparecimento de doenças. É isso que eu tô fazendo aqui com a minha beterraba, você percebeu? Por isso que elas estão tão lindas assim. Verifique sempre se a planta apresenta sinais de desnutrição ou doenças, como folhas amarelas, manchadas, murchas ou um crescimento lento. Também fique de olho atento ao aparecimento de pragas e tome os cuidados para resolver o problema de forma rápida, pois a praga é assim, de um dia para o outro, acaba com tudo. É verdade, pessoal. É verdade. Apesar de parecer difícil ter uma horta, com um pouco de tempo e conhecimento, e principalmente amor naquilo que se faz, ela se torna uma atividade bastante prazerosa e que traz aquilo, né, Regi, que a gente chama de qualidade de vida. Obviamente que a gente não vai conseguir dar todas as dicas em apenas um vídeo, senão ficaria um vídeo muito longo. E outra coisa, cada caso é um caso. Essas dicas que a gente está dando são dicas gerais, mas ajudam bastante nas principais dúvidas que vocês podem ter ao cultivar uma horta. O mais importante de tudo é não desanimar, seja perseverante, tenha fé e conte com a nossa ajuda aqui no canal Plante e Cozinhe. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria de pedir para você deixar aquele like aqui no nosso vídeo e fazer a sua inscrição aqui no nosso canal para a gente continuar fazendo vídeos assim de qualidade para você. Eu gostaria de dar um abraço, né, Regi, em todo mundo. Gostaria de agradecer muito a audiência de cada um de vocês. Desde já, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!